Nesse dia de terror, pois hoje é sexta-feira 13, vamos começar bem com um duelo mortal entre os maiores ícones de terror. E nesse confronto, quem venceria? Bora pro duelo. Mas não fique com medinho e assista esse vídeo à meia-noite, hein? Ah, rapaz. Ele é mais cagão ainda. E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e hoje estamos em mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para vocês mais um vídeo de duelo mortal. E hoje não é um duelo mortal com heróis, nem vilões, nem ninguém. Hoje é um duelo mortal em ícones de terror. Um duelo mortal onde, cara, quando todo mundo vê filme de terror, vocês param e pensam: o vilão vai pegar o mocinho, corre senão você tá lascado. Mas no final, o mocinho ou a mocinha sempre se ferra no final, né? Mas enfim, hoje nós temos vários ícones de terror se enfrentando, rapaz, olha só, temos vários. E quem estamos aí nessa lista de hoje, se enfrentando nessa lista de hoje, né? Nós temos Jason Voorhees, Fred Krueger, Annabelle, Samara, Pennywise, Xenomorfo, vulgo Alien, Michael Myers, o Creeper dos Olhos Famintos. Esses são os participantes desse duelo mortal de hoje, de sexta-feira 13. E é o seguinte, eu sei que tem mais personagens de ícones da cultura pop e terror. Eu sei, como por exemplo Leatherface, o bichinho lá do Pânico, né? O cara mascarado do Pânico, o Chuck e tudo mais. Eu sei. Mas eu tive que escolher só alguns. Por quê? Senão o vídeo ia ficar gigantesco pra analisar, né? Pra não ficar ruim nem pra mim e nem pra vocês, e muito embolado. Então decidi pegar só alguns que eu, na minha lista, eu, Thiago, considero os melhores, tá? Não desmerecendo os outros, beleza? Mas quem pediu esse duelo mortal foi o Gui, o Senhor da Escuridão. Me pediu esse duelo mortal nesse tema de terror, me pediu o Jason Voorhees contra o Michael Myers, mas eu decidi trazer aí com todo mundo, né, envolvido, esse clima de terror para ficar um clima mais aconchegante, tá? E outra coisa, esse duelo mortal vai seguir na linha daqueles duelos mortais que eu trago para vocês, de como seria a luta entre, né? Eu fiz esses duelos mortais assim, desse estilo, com a Mulher Maravilha e Kat, né, com várias versões, contra também o Hulk, com várias versões, né, essas duas lutas, entre outros personagens, Mulher Maravilha, Feiticeira Escarlate também, ambas no auge. Esse tipo de vídeo vai ser um vídeo mais nesse estilo, partindo direto para análise, sem nenhum tipo de enrolação nem nada, aonde a análise que eu faço é diferente, tá, do que eu faço no duelo mortal em si, onde eu tento analisar e abordar mais nos dois personagens ou mais personagens que tem, tá? Nesse duelo mortal, nesse duelo comment, digamos assim, que nesse formato diferente, é um duelo onde eu tento ir mais para análise direto ao ponto, mas que não seja tão explorado, tão específico assim com cada personagem, e tentar falar o que eu considero que sairia melhor, quem sairia melhor ou não, beleza? Outra coisa muito importante, se você tá assistindo esse vídeo aqui no almoço, né, de sexta-feira, ou se você tá assistindo esse vídeo aqui, sei lá, de manhã, não sei, o horário que quiser, para um pouquinho, para um pouquinho e veja esse vídeo à noite, tá? Eu peço a você que você veja esse vídeo à noite, porque isso vai dar um clima muito bom só pra mim, tá? Aí como pra você também, quando tu vai estar assistindo o vídeo, beleza? E outra coisa muito importante, se você não tiver inscrito no canal, eu prometo pra vocês, que o Jason, o Michael, o Alien, o Creeper, todo mundo vai ir atrás de você à noite, à meia-noite, caçar teu pé, te puxar debaixo da cama, entendeu? Te levar embora. Então, pra que isso não aconteça, se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal, beleza? Isso ajuda bastante, fortalece a gente, certo? Muito obrigado ao apoio de vocês. Também me siga no Instagram, entre no grupo do Discord, que lá eu tô falando mais coisas, tô mostrando bastidores e tudo mais. Também, se você quiser se tornar membro aqui do canal, se torne membro, você vai estar apoiando o canal também de coração, cara, beleza? Eu não costumo falar isso aqui, mas eu peço que você, se quiser, tá, ter recompensa também por se tornar membro, se torne membro, isso ajuda bastante o canal, beleza? Então, muito obrigado por tudo. Então, vamos embora aí começar com essa luta que tá muito insana. Nesse ambiente de terror, tá todo, vamos imaginar que cada um daqui não tem uma restrição, como por exemplo o It, a coisa, né, que ele fica preso especificamente na cidade de Derry, onde seus poderes não podem ir pra fora, né, os poderes dele só se limita a Derry, a cidade de Derry, né, ou como por exemplo também o Jason, que ele fica preso a Crystal Lake, né, o lago
em si. Então assim, ninguém nesse duelo vai ter restrição de que, olha, só fica forte nesse lugar, só pode usar isso, só faz isso, só faz aquilo. Não. Assim, cada um deles, digamos assim, pode dar tudo de si. Então assim, todos os personagens de terror, todos, tá, tem um certo, entre aspas, poder. A maioria, assim, é a mesma coisa, tá? Como, por exemplo, fortalecimento da sede sanguínea, violência intensificada, indução de medo, empoderamento de assassinato, intuição de matança, biomutilação, imortalidade retroativa, condição sobrenatural, intuição, tortura, providentemente em equipamentos de tortura, improvisação de armas, providência em armas, providência em arma contundente e providência em machado. Ele também conhece uma maestria muito grande em arma, arremessar machado, isso, aquilo, tá? Providência também em armamento serrilhado, tá? Como por exemplo serra, serrote. Providência também em gancho e também em faca e foice. E dentre muitas outras coisas assim vai, tá? Tem uns ou outros que podem mudar, tá? Mas no geral é o mesmo, é sempre a mesma pegada. E também cada um tem uma classe dividindo eles. Como por exemplo, mortal também tem a classe acima do mortal. Também tem o retornado, que no caso é quando são os mortos-vivos que possuem todos os seus superpoderes, como por exemplo força e fraquezas que costumam ser associados aos mortos-vivos. Como por exemplo o Jason. O Jason ele tá classificado como o retornado. Ele é um humano, entre aspas, que voltou de volta à vida com super força, resistência, assim vai. E também tem os sobrenaturais, como por exemplo tá aí a Annabelle, né, o Chucky e assim vai. E tem os demoníacos e também os desumanos. E só. Os demoníacos você já sabe que é as coisas ruins, né? Os desumanos são seres como por exemplo o Leatherface, né? Que é um cara não é muito legal. Mas enfim, tá, mas tchau. Quem vence essa luta entre esses caras aí? Vamos lá, jovem garotinho e garotinha que você tá assistindo esse vídeo. É o seguinte, não se borre de medo, tá? Não se borre. Vamos lá, vamos começar. O Alien, ele seria o cara que sairia primeiro. Por mais que ele seja rápido, seu sangue seja ácido, né? Pode também ter a sua cauda para poder auxiliar ele, causar ferimentos e outras coisas também. Ainda assim, ele poderia ser, por exemplo, ser cortado pelo Jason ou pelo Michael Myers, né? Que no caso eles usam facão e um usa uma, sei lá, faquinha de tramontina. Até mesmo também a Samara, se ela usasse a sua telecinésia, poderia causar um grande, entre aspas, daninho no nosso alienzinho, tá? Então eu não vejo o Alien se saindo muito bem nesse cenário, já que se ele for cortado como o Predador faz com ele, ele já era. A Samara, ela vem logo em seguida, tá? Apesar dela ser uma das que menos teria vantagem aqui, junto com o Alien nesse duelo, seus poderes são, entre aspas, restritos, entre aspas também de novo, somente com poderes psíquicos. Na maioria das vezes, claro que ela usa seus poderes, como por exemplo, a capacidade de ressuscitar, né, alguma pessoa que está amaldiçoada, mas no final, eu não vejo a Samara ter saído tão bem quanto os outros. Continuando, a nossa bonequinha feia, Annabelle, seria a que sairia depois. Ela, eu digo ele, sei lá o que tá dentro desse boneco, esse troço aí, né, um ser demoníaco muito feio, que está possuindo essa boneca, é como se fosse assim, o Creeper dos olhos famintos, que eu vou falar aqui daqui a pouco, tá? O que eu vejo de diferença, ela ou ele, perderia para outros, tá? Que é o seguinte, a Annabelle, ainda assim, ela é uma boneca. Se compararmos a Samara, o seu nível de telecinese e presença quando ela aparece, a Annabelle, é maior do que da Samara. E também poderia também até derrubar o Alien. Sim, eu sei que isso não faz sentido, tá? Porque o Alien é só dar uma rabada nela e puff, acabou. Mas estamos falando de um ser que não é de Jesus, né? Então o Alien sofreria. Mas se compararmos o que um ser sobrenatural pode fazer, o atinge, como conseguiu atingir toda a casa, né? E causar confusão nos filmes, no filme em si, em tudo, a Annabelle estaria na vantagem contra esses dois seres, fazendo então a Annabelle terminar no meio do caminho desse duelo. Agora vamos pro Creeper. Bom, esse cara, mano, esse bicho, ele, assim, quando eu vi os filmes dele, eu tinha um medo quando eu assisti esse filme, cara, sério, um medo gigantesco, mano, eu cheguei a me cagar, eu me caguei tanto medo que eu assisti esse filme, esse troço feio aí. Mas vamos lá, ele tem um grande fator de cura gigantesco, tá muito alto. Quando ele perdeu a cabeça, como por exemplo, né, no filme, foi enficada com um arpão lá na cabeça dele, o seu corpo também foi atropelado por um carro, né, foi atingido também por balas 12 e assim vai. Mas é o seguinte, se compararmos ele com o Jason, ou o Fred, ou o Pennywise, ou o Michael Myers, cada um deles leva vantagem ou levaria vantagem por um momento que pudesse fazer com que eles ganhassem. Como por exemplo, Jason, ele é muito mais
mais resistente que o Creeper. Ele poderia aguentar as facas, tudo que o Creeper pudesse jogar contra ele. Outra coisa também é que o Jason, ele é muito mais forte que o Creeper fisicamente, né? O que faz dele ter mais vantagem numa luta corpo a corpo, caso isso se aplicasse, se fosse acontecer, né? Isso também aconteceria a mesma coisa com o Michael Myers. O Michael Myers é muito parecido com o Jason. Também o Fred Krueger também é quase a mesma coisa, tá? Já com o It, ele tem mais versatilidade de poderes, como por exemplo, transformação, longevidade, teletransporte, projeção astral, metamorfose, ilusões, lavagem cerebral, controle de mental também, né, de mente, e assim vai, cara. O que dá a total condição dele vencer o Creeper também. Estamos chegando então na parte boa aqui agora. O próximo que sairia seria o Fred Krueger. Bom, tem um bom motivo pra isso, tá? Primeiro que eu não estou considerando aqui o filme que teve do Jason com o Fred, tá? Aquele filme lá antigão. Estou considerando o que os dois podem fazer, o que poderia fazer. O Fred, ele obtém os seus poderes, digamos assim, né, entre aspas, quando o ser dorme. Ponto base, ponto, acabou. No caso do Jason, ele não dorme, ou dormiria, não sei como você quer dizer. O que faz do Fred perder esse requisito de fator, né, essa vantagem. Outra coisa também é que o Fred, ele é muito confiante e tende a brincar com sua presa, dando chance pro Jason e sim finalizar o Fred, por mais que não seja permanentemente. E também se deve a mesma coisa com o Michael Myers, né? Já que ambos são bem parecidos. Jason e também Michael são muito parecidos, cara. São quase irmãos. E com It é uma coisa assim, meio que de vantagem pro Fred, porque sem sombra de dúvidas, só com a sua telecinese ou ilusão já bastaria para poder lidar com o Fred. Agora temos um dilema aqui: Jason e o Michael Myers. Cara, os dois são muito parecidos. Eu diria que daria até um empate e o Jason, ele não morre, tá? Não morre. O Michael também não. O Michael, ele aguentou tudo. Jason também. Mas o Jason usa várias armas. O Michael não. Ele só usa apenas uma faca. Ah, mas Thiago, ele já usou isso. Ó, no geral, o Michael, ele só usa uma faca. Tramontina, tá? Se formos comparar feitos entre os dois, Jason e Michael, pra mim, Jason tem muito mais feitos concretos e impressionantes do que o Michael. Então, baseado nisso, pra mim, o Michael, ele perderia pro Jason. Mas, mesmo eu achando que essa luta poderia sim dar um empate. Mas aí você me pergunta, tá, mas Thiago, e o It? E o It, a coisa, cadê ele? Bom, o It, eu nem preciso falar, né? O cara não mostraria condições de perder, pelo menos pra mim. E para finalizar, temos aqui o Jason contra o It. O resultado seria óbvio, o It venceria sem sombra de dúvidas. E algumas pessoas devem estar se perguntando aí, ou se perguntar, tá? Com os comentários aí. Tá, mas Thiago, o It, ele não sobrevive ou consegue os seus poderes através do medo das pessoas, né? Dos seres humanos, enfim. Sim, cara, ele fica mais forte através disso, do medo. Mas tem um probleminha aqui. Como ninguém dessa lista, dessa luta aqui é humano, né? E não mostraria sentimentos, no caso medo, essa possibilidade está descartada. Então, como eu falei, nenhuma restrição de cada personagem está sendo considerada aqui. Então, o It, essa questão de restrição de usar os poderes, tanto em Derry, da cidade, ou seus poderes de, sei lá, causar medo, ou sei lá, o Jason fora do Crystal Lake, qualquer outro personagem, não tem nenhuma restrição, tá? Então, pra mim, dessa lista, quem venceria esse duelo mortal de hoje, desse duelo mortal de terror, seria o It, a coisa. Por se demonstrar um cara quase, entre aspas, tá? Onipotente na sua questão aí de poderzinho. Onipotente, tá? Quase aí uma leva onipresença, né? Enfim, ele tem um requisito muito poderoso, tá? Como eu falei, não é 100%, não é onipotência 100%, é quase essa questão que lhe oferece a ele dessa poder. Mas aí, você concorda comigo? Você acha que esse resultado foi interessante? Foi aceitável? Se não foi? Qual é a sua lista de personagens que você acharia que venceria esse duelo mortal aqui? Comenta aqui que vai ser muito interessante. E também, comenta seus próximos duelos mortais, pode ser terror, anime, filme, série de Marvel, DC. Comenta aqui que vai ser muito bacana, beleza? Então é isso, muito obrigado. Quer ver outros duelos mortais como esse aqui de terror? Se inscreve aqui, cara, que amanhã o próximo vídeo vai ser um duelo mortal perdível que você não vai querer perder, beleza? Então é isso, muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.